Tá entrando. Tu vai descendo que tu vai encontrar, tá ao vivo. Ó, agora entrou. Uhum. Não, vai estar ao vivo como tá aqui no meu. Deixa eu ver. Só? Uhum. Já tá. Boa noite a todas. Hoje nós vamos conversar sobre a BNCC, que é um dos documentos que nos últimos anos foi polêmico, bastante, principalmente no meio científico, e com o tempo, à medida que foi sendo permitido, possibilitado o acesso, né, às diferentes versões aos professores, né, e aos especialistas das escolas na área da educação, o documento, né, foi sendo também discutido, né, e estudado em diferentes níveis, nos diferentes campos, né, de conhecimento, nos diferentes níveis de formação, né, tanto formação inicial quanto formação continuada. Até pelo caráter que a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, como a gente, né, utiliza a sigla, pelo caráter normativo que esse documento tem. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter um documento que vai servir de base, tá? De base, então, para direcionar, né, quais objetivos de aprendizagem devem ser, né, ensinados, objetivos mínimos, por isso, base nacional comum, aquilo que é comum, até porque nós temos também uma parte diversificada, né, que faz parte do currículo também, e que cada município, cada escola tem, né, direito, né, de incluir, para também incluir a sua identidade. 2015, quando da primeira versão, né, da BNCC e a consulta pública que houve, possibilitando o ingresso, né, nas diferentes, na página do MEC e em outras páginas de parceiros, né, toda a educação pública foi convidada a se manifestar. Junto com a educação pública, que foi chamado dia D, né, também as outras esferas da rede particular, né, também foram convidadas a participar, analisando, né, o documento lá de 2015. Desse documento de 2015, então, resultado das diferentes contribuições na consulta pública, nós tivemos uma segunda versão, né, que foi lançada em 2016. Essa versão, então, de 2016, com as diferentes contribuições, ela passou também por conferências, né? Houve uma conferência nacional, houveram conferências regionais, né? Para também coletar as contribuições, né, dos diferentes segmentos da sociedade para esse documento importante, né, em nível nacional. 2016, segunda versão, 2015, primeira versão, 2017, então, com alguns cortes, algumas alterações no documento, foi aprovado,
né, a parte do documento da educação infantil e do ensino fundamental. O ensino médio, a BNCC, só foi aprovada no ano de 2018. Tá? Neste movimento todo, da primeira versão em 2015, nós tínhamos o primeiro momento, né, que nós fizemos contato com esse documento, nós tínhamos um grupo de estudos na secretaria com professores, né, e outros profissionais da educação infantil, na rede municipal de Siderópolis, né, onde eu trabalho até atualmente, e nesse grupo de estudos, então, nós já analisamos, nós contribuímos, né, com esse documento, assim como também analisamos em 2016, porque continuamos com esse grupo de estudos, e em 2017 a mesma coisa, né, quando veio a primeira versão e a aprovação deste documento. Em 2018, né, com a aprovação da BNCC, nós passamos então a ter acesso, né, a várias formas como esse documento normativo, né, então ele teria que ser necessariamente, né, pela legislação que o ampara, ser aplicado às salas de aula, ser desenvolvido os objetivos, porque direitos, né, são direitos do aluno, né, da criança. Então, diferente de outros momentos, como os parâmetros curriculares, né, como outros documentos, proposta curricular, a Base Nacional Comum Curricular, o que ela se diferencia desses outros documentos, como proposta curricular, como os parâmetros curriculares, é que a base ela é lei, né? Não é opção de uma rede, de uma escola, de um professor adotar, seguir, garantir os objetivos. Como é direito do aluno, também é, né, dever do professor, né, dever da escola colocar em prática este documento. Eu então, né, como gosto sempre de estudar, eu fui começar estudando documentos que surgiram pelas editoras, né, em alguns momentos de estudos, documentos elaborados, começaram a aprofundar, né, a dar as suas primeiras impressões, e surgiu então uma pós em organização curricular na Unesc, em parceria com a Uniedu, né? Então nós tínhamos bolsa para pagar a Unesc para fazermos essa pós que eu encerrei início deste ano. Então nós estudamos um grupo de em torno de 28, 30 pessoas que da região, assim também outros polos, né? Outras regiões também tiveram essa mesma pós. Essa pós, então, nós estudamos basicamente, né, só a BNCC, né, e suas relações com o PPP, e suas relações com os currículos, com as propostas da região, né, então, por aí foi. E um outro movimento que eu acabei fazendo também foi me inscrever como participante na elaboração do currículo base do território catarinense, que aí então foi outro momento de muito aprendizado, né, e que me permitiu, além de aprofundar a base nacional comum curricular, né, que no documento estadual também precisava ser garantido, pude também conhecer, né, o caminho e essa aproximação que foi feita no currículo base do território catarinense, né, da educação infantil e ensino fundamental, entremeando, né, entrelaçando, conversando entre, né, e aproximando os preceitos da Base Nacional Comum Curricular com os preceitos da Proposta Curricular de Santa Catarina. Daí, então, né, esse primeiro contato com este documento que vai ser aplicado à educação escolar, né, então, a toda a educação escolar,
e ele indica quais conhecimentos e competências são esperados de todos os estudantes da educação básica. Tá? E que esses conhecimentos, né, essas competências, elas devem ser desenvolvidas ao longo de toda a escolaridade desses estudantes da educação básica. Isso já, né, orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que foram traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, ela é prevista em lei. Se ela é prevista em lei, como eu coloquei que se diferencia da proposta curricular, das propostas curriculares, dos parâmetros curriculares nacionais, ela deve ser obrigatoriamente observada, né, na elaboração e implementação das propostas curriculares de todos os sistemas e redes escolares, das escolas públicas e das escolas privadas, das escolas urbanas, das escolas rurais, porque é um documento de caráter normativo. A palavra normativo, né, BNCC, documento de caráter normativo, é uma das primeiras dicas que eu dou para vocês quando a gente se refere à Base Nacional Comum Curricular. Encaminho, né, sugiro como dica, porque várias questões elaboradas, quando se referem a esse documento, é desta forma: documento de caráter normativo, orgânico, né, porque organizado com a participação da população, né, como eu contei no início, foi aberta ao dia, né, discussão pública, né, a possibilidade de contribuição, né, dos diversos segmentos, apesar de nós sabermos que na versão final muita coisa não foi levada em conta, principalmente das pesquisas realizadas nas universidades. Então, é um documento de caráter normativo, orgânico e progressivo de aprendizagens. Por que progressivo? Porque inicia lá na educação infantil, né, já do zero, né, e vai até progressivamente, né, ampliando a sua proposta de objetivos, de habilidades e de competências, enquanto aprendizagens consideradas essenciais. Né? Então, é o mínimo. Né? O que contém na base é o mínimo. Enquanto fundamentos, né, ainda da Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ter uma palavra bastante utilizada, até porque o fundamento não só da Base Nacional Comum Curricular, mas quanto um movimento mais amplo de caráter internacional, nós vamos ter os documentos elaborados enquanto currículo. Então, foi um movimento muito maior do que o nacional, e o Brasil, então, não ficou de fora na elaboração da sua base nacional, né, do seu currículo comum. A palavra competência, então, foi uma das palavras, né, indicadas pelos órgãos internacionais para ser utilizada na Base Nacional Comum Curricular, assim como nos currículos de outros países. A palavra competência, então, é assumida na Base Nacional Comum Curricular como uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Outra palavra-chave, né, que fundamenta a BNCC é a palavra habilidade. Tá? A palavra habilidade. A palavra habilidade, então, significa as práticas, né, os conhecimentos cognitivos, né, as habilidades práticas, as habilidades cognitivas e também as habilidades socioemocionais. Tá? Então, as habilidades socioemocionais, elas têm sido destacadas como um diferencial neste documento, né, que fundamenta esse documento. Compreendendo, então, as habilidades, atitudes e valores utilizados para resolver qualquer demanda mais complexa que os sujeitos, né, da educação básica, os estudantes, as crianças, vão encontrar na vida cotidiana.
Envolve também o pleno exercício da cidadania, né, e o exercício de inserção no mundo do trabalho. Então, esses também, enquanto fundamentos da BNCC. A BNCC, então, ela não é um currículo, né, ela não é o currículo em si, né, até porque ela indica, né, os objetivos essenciais, o que é, né, essencial, o que é mínimo. Envolve, então, esse conjunto de saberes previsto nesse documento que é a base e que vai servir como norte para a construção de todos os currículos em nível nacional, né? Esses currículos de todos os sistemas de ensino do país, né? Ou seja, do Brasil. Enquanto marcos, né, que fundamentam legalmente e historicamente a Base Nacional Comum Curricular, já em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, nós vamos ter no artigo 210, né, dizendo que serão fixados conteúdos mínimos. Aqui, em 1988, só se referia ao ensino fundamental, né, porque naquele momento era considerado obrigatório só o ensino fundamental. Fixados, então, esses conteúdos mínimos, diz o artigo 210 da Constituição, de maneira que esse vá assegurar a formação básica comum e ainda respeitar os valores culturais e artísticos, tanto regionais quanto nacionais. Depois nós vamos ter, em 1996, com a promulgação da LDB, né, no artigo 26, falando, então, que os currículos do ensino fundamental e médio, então aqui já inclui o ensino médio, devem ter uma base nacional comum, né, que vai ser complementada em cada nível de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Então, currículo comum definido pela base, né, que em torno de 60%, mais 40% que significa, né, a parte diversificada, que vai ser então complementada pelas características regionais e locais de cada sociedade, de cada cultura, envolvendo também a economia, né, dos sujeitos daquele território educacional. De 96, depois nós temos uma outra contribuição, um outro marco, né, na história da implementação, né, na história da legislação que fundamenta a Base Nacional Comum Curricular. 2010 nós temos a elaboração das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. No artigo 14, que vai se referir, então, à Base Nacional Comum na educação básica, constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente e expressos nas políticas públicas, gerados nas instituições produtoras de conhecimento, né? Ou seja, nas escolas, onde, além do conhecimento científico e tecnológico, também no mundo do trabalho e no desenvolvimento das linguagens, das atividades desportivas e corporais, na produção artística e nas diferentes formas de exercício da cidadania, assim como também nos movimentos sociais. Tá? Em 2013, há a alteração da redação da LDB, incluindo os currículos da educação infantil, então, ensino fundamental e do ensino médio, dizendo que estes devem ter, né, uma base nacional comum, né, complementada pela parte diversificada. Enquanto marcos pedagógicos, né, além dos marcos históricos, né, e legais, nós temos também os marcos pedagógicos, que são o foco no desenvolvimento das competências, por isso que nós temos na organização da BNCC as competências gerais e as competências específicas de cada componente curricular. Outro marco pedagógico é o compromisso com a educação integral, aqui diferenciada de educação em tempo integral. Educação integral aqui entendida
como a educação do sujeito na sua totalidade. Um outro marco pedagógico são, né, as palavras, os elementos, os conceitos de igualdade, diversidade e equidade, como elementos vindos lá da Constituição Federal, vindos também da BNCC e também fazendo parte como preceitos da Base Nacional Comum Curricular. Marco pedagógico também, a relação entre Base Nacional Comum Curricular e currículos, reafirmando que a BNCC ela não é o currículo em si, né? O currículo é o conjunto das práticas exercidas no espaço escolar. Então, todas as práticas que envolvem. Então, a BNCC ela define o que é comum. Além disso, outro marco pedagógico da BNCC é o regime de colaboração, né, que precisou existir entre todos os entes federados, município, estado, né, além do governo federal, para que todas as metas estabelecidas lá no Plano Nacional de Educação, né, e as competências definidas na BNCC, elas só vão ser realmente exercidas se todos os órgãos, né, em regime de colaboração, estiverem, né, atuando nesse processo como um todo. Regime de colaboração que houve, né, por exemplo, na elaboração do currículo base do território catarinense. Tinham representantes de todos os entes federados, dos municípios, do estado, né, de sindicatos. Então, houve todo esse envolvimento desses entes federados. A BNCC, então, ela define 10 competências gerais, que tem como palavras-chave conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Então, cada competência geral, né, definida na BNCC, tem como foco palavras-chave que definem, né, o que está descrito como competência geral. As competências gerais, então, são as competências que são atribuídas desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, envolve todos os níveis de ensino. Ao envolver as competências gerais toda a educação básica, né, que educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que compõem a educação básica, e suas etapas, nós temos toda uma estrutura definida, né, para as etapas, né, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, nós vamos ter, então, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que são 6, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Temos na educação infantil também os 5 campos de experiências, né? Então, falando da estrutura da Base Nacional Comum Curricular. Quais são os campos de experiências definidos na educação infantil? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e o último campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, na educação infantil, a partir, né, dos direitos e aprendizagens, que são 6, dos campos de experiências, que são 5. Nós vamos ter a organização por grupos, né,
por faixa etária. Nós vamos ter o grupo creche e o grupo pré-escola. O grupo creche é composto por duas faixas etárias, né, que recebem nomenclaturas diferentes. Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses e também o grupo das crianças bem pequenas, que são de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O outro grupo é a pré-escola. A pré-escola, então, envolve as crianças, né, pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, nós vamos ter na creche bebês, né, que são as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. Temos também na creche as crianças bem pequenas, que é o segundo grupo, que são crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E na pré-escola nós temos as crianças pequenas, que são crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Nós temos também na educação infantil, né, o código alfanumérico, que define cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. O código alfanumérico da educação infantil vai começar sempre por EI, que se refere à educação infantil. Depois nós vamos ter na sequência, né, o primeiro par de letras, que significa a etapa. Então, EI. O primeiro par de números indica o grupo da faixa etária. 01, né, para crianças de 0 a 1 ano e 6 meses. 02, para as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E 03, para as crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Depois nós vamos ter o segundo grupo de letras, né, que se refere a campo de experiências, tá? Então, TS traços sons, tá? O eu, outro e o nós, tá? Então, cada grupo de letras, o segundo grupo, se refere ao campo de experiência. E o segundo grupo de números se refere, né, ao objetivo de aprendizagem e desenvolvimento que está se referindo, né, àquele código alfanumérico. A mesma coisa nós vamos ter no ensino fundamental. O ensino fundamental, ele está organizado por áreas de conhecimento, né, e dividido por dois grupos, anos iniciais, do 1º ao 5º, e anos finais, do 6º ao 9º ano. Nós vamos ter, então, quais são as áreas de conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, as áreas de conhecimento, elas são 5 grandes áreas, tá, no ensino fundamental. E se referem aos anos iniciais e aos anos finais. A área das linguagens, ela é composta por 4 componentes curriculares. O primeiro componente curricular é a língua portuguesa. O segundo componente curricular, arte. O terceiro, educação física. E o quarto, língua inglesa. Tá? Então, a área de linguagens é composta por 4 componentes curriculares. Já a área de matemática tem um único componente curricular, que é matemática. Depois nós vamos ter a área de ciência da natureza, que é composta pelo componente curricular ciências. A área das ciências humanas, que é composta por 2 componentes curriculares, história e geografia. E por último, a área de ensino religioso, que é composta pelo componente curricular ensino religioso. Então, esta é a organização, né, do ensino fundamental. O ensino médio também é composto pelas áreas de conhecimento, só que nós vamos ter, né, no ensino médio outros
outras organizações, né? Como encaminha a LDB e as alterações que foram feitas lá em 2017, né, para compor a nova organização do ensino médio. As áreas de conhecimento, então, elas são específicas e envolve a área das tecnologias, né, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, né, então, toda essa organização do ensino médio que vai, então, reorganizar e apresentar outros componentes curriculares, por exemplo, na área das ciências da natureza, vai ser incluído física, química e biologia, lá no ensino médio, tá? Isso para o primeiro ano, porque nós sabemos que o ensino médio foi todo reorganizado a partir da LDB, a partir da BNCC, e nós temos, então, uma reestruturação do ensino médio, né, mais especificamente falando do novo ensino médio. Voltando à organização do ensino fundamental, na BNCC, as áreas do conhecimento, além das competências gerais de toda a educação básica, possuem também competências específicas de áreas e depois competências específicas para cada componente curricular, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E no ensino fundamental, é organizada ainda a BNCC em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Tá? Isso na BNCC. No currículo base do território catarinense, foram incluídos conteúdos e outras reorganizações foram feitas para dar, que fundamentam e que fazem parte hoje do currículo base do território catarinense. Para organizar, então, o ensino fundamental, nós também vamos encontrar um código alfanumérico, EF é o que caracteriza as primeiras letras desse par, indicam a etapa do ensino fundamental. Então, EF. E o primeiro par de numerais significa do primeiro ao nono ano a que se refere esta habilidade. Tá? Então, do primeiro ao quinto, então, 1, 5. Do sexto ao nono, 6, 9. Tá? E assim por diante. Depois nós vamos ter o segundo par de letras que se refere ao componente curricular. Por exemplo, educação física, nós vamos encontrar novamente EF. Então, segundo par de letras se refere ao componente curricular. E o segundo par de numerais indica a posição da habilidade que está na sequência do ano ou do bloco de anos. Bloco de anos, porque em algumas vezes nós vamos encontrar primeiro e segundo, em outros momentos do terceiro ao quinto. Então, tanto pode ser para um ano em específico, como também pode ser para um bloco de anos. Tá? Então, códigos alfanuméricos presentes na BNCC se referem, então, a letras do alfabeto e a numerais utilizados para identificar aqui etapa, aqui ano, aqui componente e aqui habilidade. Nós estamos nos referindo ao tratar daquela habilidade que precisa ser garantida para os alunos do ensino fundamental ou para o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que também, enquanto direito das crianças da educação infantil, precisa ser garantido ao longo desta etapa da educação básica. Assim também para no que se refere ao ensino médio.